Eu quero te fazer duas perguntas. Liderado, como você trata o seu líder? Líder, o que as tuas atitudes ensinam aos teus liderados? Fala galera, eu sou o pastor Douglas Guimarães e eu quero falar um pouco sobre essa relação tão conturbada que existe entre líderes e liderados. Quais são as atribuições de cada um? Vamos pensar nisso hoje? Para pensar nesse assunto, eu quero começar com um texto da Palavra de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 13, diz assim o texto. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram da água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: Ó Senhor, me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Essa história é bem interessante porque conta um período no qual Davi estava reunido com o seu exército e Davi estava encurralado, Davi estava fugindo. E dentro de uma caverna, sem condições de ter, talvez, a água mais fresquinha, uma água corrente, talvez bebendo a água ali que eles armazenaram de alguma forma, Davi expressa um desejo no seu coração. Ele fala, quem me dera poder beber um pouquinho daquela água da cisterna de Belém. Era um pedido simples, mas para Davi era algo muito significativo. Era algo que ele desejava. E se por um lado aquele pedido parecia simples, por outro lado, era algo extremamente complexo, porque não se tratava apenas de água, mas sim uma água que, para ser obtida, precisavam passar por todo o exército inimigo. Realmente seria muito sacrifício. E Davi não impôs isso a ninguém. Pelo contrário, ele só externou o seu desejo. Ele disse, quem me dera beber dessa água. Não há pecado nisso. Davi não estava desejando nada de errado. Davi não estava obrigando a ninguém a conceder um desejo particular a ele. Ele somente queria um pouco daquela água. E é aqui que começa a beleza dessa história. Porque se fosse outra pessoa, talvez aqueles homens não tivessem se mexido em nada. Mas Davi era um líder que inspirava o coração daqueles homens. Aqueles 3 valentes devem ter sido libertos da morte por Davi algumas vezes. Aqueles homens olhavam para Davi e falavam, esse cara é o meu referencial, esse cara tem algo de bom a me passar. Aqueles homens se sentiam inspirados por Davi. Jabezão, Eleazar e Samar. Não importa se era um desejo simples. O texto diz que aqueles 3 homens arriscaram a própria vida, atravessaram o campo inimigo, tudo isso para conseguir um pouco de água. A água que o seu líder desejava. Imagina como Davi deve ter se sentido lisonjeado. Imagina o que ia dentro do coração daqueles homens. Um desejo de agradar aquele homem que tanto os abençoou. Imagina, lá do alto, Deus olhando aquela cena e dizendo, aqueles 3 estão fazendo isso para honrar aquele meu servo, aquele a quem eu ungi como rei. Infelizmente, cenas assim são cada vez mais raras. Existe um grande número de pastores desistindo dos seus ministérios. Existem pastores em depressão, líderes desistindo de tudo, pais e mães que não se sentem honrados. Existem autoridades que são desrespeitadas, professores. O que eu quero que você entenda, querido, é que honrar a sua liderança é prova de maturidade espiritual. Quando nós honramos uma liderança constituída por Deus, nós honramos o próprio Deus. E olha, a Bíblia diz em Romanos 13 que toda a autoridade é instituída por Deus. O próprio Davi, querido,
ele nos ensina sobre honrar e respeitar o seu líder. Sabe, entender que a liderança constituída por Deus precisa ser honrada. O próprio Saul queria matar a Davi. E Davi teve a vida de Saul ali nas suas mãos. Porém, Davi não ceifou a vida de Saul, porque ele entendia que aquele era um líder instituído por Deus. E é por ser um homem assim, exemplar, que Davi inspira naqueles homens, naqueles 3 valentes, o desejo de honrá-lo. Aqueles homens chegam com a água que Davi tanto queria. Algo que pode parecer simples aos nossos olhos, mas tinha um valor tremendo. Não só era o desejo que alegrava o coração de Davi, como também quase custou a vida daqueles homens. E sabe o que Davi fez? Davi pegou aquilo que era de mais valioso, de mais precioso naquela hora e ofertou ao Senhor. Davi sabia que era o próprio Deus quem o abençoava. Se Davi estava recebendo aquela água naquele momento, é porque o próprio Deus tinha sido com aqueles 3 valentes. Deus os abençoou na sua jornada. Eles foram e voltaram ilesos. Davi tinha essa consciência. E agora, estava na hora de Davi fazer a mesma coisa que aqueles homens. Se eles honraram o seu líder, Davi também queria honrar a Deus. E com isso, ele estava ensinando aos seus liderados: honrem a Deus em primeiro lugar. Depois de toda essa história, eu quero perguntar novamente o que eu perguntei lá no início para você. Liderado, como você trata o seu líder? Líder, o que as tuas atitudes ensinam aos teus liderados? Que o Espírito Santo complete essas palavras no teu coração. Talvez você esteja diante desse vídeo e seja um liderado. Então é hora de você honrar ao seu líder. Talvez você seja o líder e talvez seja a hora de você começar a inspirar mais os teus liderados. Em qual posição você está? Lembre-se, um bom líder precisa ser um bom liderado. E lembre-se também que um bom liderado, fatalmente, será um bom líder. Que Deus te abençoe, querido. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha esse vídeo para os teus amigos, se inscreve aqui no nosso canal. Dessa forma você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho, para que outras vidas também sejam abençoadas para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.